começar, eu sempre gosto só de sentir um pouquinho, ou de fazer um convite no coração e para a mente de vocês, para que a gente esteja presente, para que a gente consiga deixar mais leve o pensamento, mais aberto, para que a gente possa assimilar e para que a gente possa trocar de uma forma melhor, né? Já que eu não entendo como uma palestra, mas mais como uma troca aqui de ideias, onde a gente possa construir um sentimento de crescimento, né, pessoal, e um sentimento mais evangélico, compreendendo melhor Jesus e qual que é a principal ideia que a gente precisa seguir no meu mundo. Eu vou ficar com o celular na mão, porque parte das coisas que eu falei está aqui, tá, gente? Mas eu estou com o celular, vou ficar tranquilo. Como palestrante, eu não estarei vendo o WhatsApp, tá? Pelo menos eu não, né? Mas está na minha mão por isso. Vamos lá. Tem um filme, o filme começa assim, eu quero falar dessa frase, né? Deus criou a Terra em 7 dias e eu perdi minha vida, o meu mundo, né, em 7 segundos. Nesse filme, o enredo, né, do filme, depois eu vou falar, alguns já vão reconhecer. É uma pessoa que está dirigindo um carro e aí ele vai dar uma olhadinha no celular. Em 7 segundos ele tem um acidente grave e perde a esposa no acidente em função do celular. E depois de ter um grande trauma, uma grande dificuldade, ele escolhe então salvar ou melhorar 7 vidas. Esse é o nome do filme, 7 vidas em português, né? É um filme americano. E o que o protagonista faz? Ao longo então, dessa redenção dele, ele doa de si os seus órgãos para 7 pessoas. E ele busca na base de dados, ele tem acesso, ele trabalha na Receita Federal americana lá, né? Ele busca e encontra pessoas com necessidades específicas dentro daquilo que ele gostaria de doar. Então ele doa os órgãos dele. Tá? Esse é o enredo do filme. Ele tem uma cena forte que ele doa a medula e ele pede para não tomar nenhuma injeção de anestesia. Então dói muito. É uma cena forte, assim, sabe? Você vê que ele consegue, né? Com o Will Smith, ele consegue representar aquela dor ali, né? E o último órgão que ele doa, não sei se vocês viram o filme, eu estou fazendo um spoiler, famoso spoiler, né? Mas é o coração dele. E ele encontra exatamente a pessoa que ele vai dar o coração e se apaixona por ela. E isso compromete, né? Compromete aquela intenção dele, porque, poxa, agora ele quer viver, né? Afinal de contas, ele encontrou um outro amor e ele não quer entregar o seu coração. Não é uma apologia que é o suicídio, porque de certa forma, né? Ele se mata para entregar o coração para ela. Mas a intenção de eu trazer esse exemplo, né? Esse filme, para começar a troca de ideias, é exatamente o processo de culpa que ele sentiu, né? E o processo de redenção que ele buscou, né? Sem nenhuma referência aqui, né? Vamos tomar os devidos cuidados para não entenderem errado a mensagem, né? Não estou falando para ninguém fazer coisas assim extremistas. É claro que é um filme que é uma alegoria para dar uma metáfora forte, né? A gente precisa ver o filme e sentir emoções. E realmente é um filme extremamente emocionante. Vale, apesar que eu já contei o filme para quem não viu, mas é um filme antigo, né? Não sei se você já viu. Alguém já viu? Deixa eu só fazer uma 7 vidas. Uau, pouca gente viu? Nossa, corre lá então. Menos de 20% das pessoas. Vale muito a pena ver o filme, né? Porque mesmo contando o filme, vocês vão sentir a emoção. A emoção dele é muito forte. O ator é muito bom, né? Então, vamos entender esse mecanismo. E o meu maior convite, a minha maior intenção, quando eu pensei nesse tema, é que a gente consiga juntos, o máximo possível, retirar esse véu que nos prende demais a moralismos que nos afastam da nossa evolução, né? Inclusive dentro das religiões, e aí eu vou colocar, já que estou aqui, posso colocar assim também dentro da nossa religião, o mecanismo da culpa como um mecanismo de poder. E o quanto que isso, né, nos prende e nos limita. E mais ainda, que a gente possa sentir e perceber
Aí é um convite íntimo, ninguém precisa falar, então já para não ter medo, né? De novo, ninguém se expor a nada. Mas o que eu mais gostaria é que você entrasse mais em contato com o que está te prendendo, o que vem te atrapalhando, neste sentido especificamente, né? Que é a culpa. E também quero fazer um convite, né? Eu quero trocar ao máximo aqui, mais do que fazer uma exposição. Então, não sei se vocês gostam de rede social, tem live, né? Pelas coisas do Facebook, o pessoal comenta, dá coraçãozinho. Então, vocês dão um coraçãozinho, curtida aí, para eu saber e façam os comentários. Eu quero realmente uma troca que a gente possa crescer. Tá? Não tenho nenhuma intenção de ser um professor, tá? Lendo sobre esse capítulo, a culpa, né? Buscando na doutrina espírita, quem mais coloca é o Emmanuel e a Joana de Ângeles, tá? Sobre a culpa. Então, já deixo a referência bibliográfica, né? Pensamento e Vida, Emmanuel tem um texto pequeno, mas muito significativo sobre a culpa. E quais são os principais elementos que a gente precisa compreender um pouquinho? A gente traz uma culpa que ela é chamada de culpa ancestral. Qual é essa culpa, gente? Só para ver a participação das pessoas. Pode se arriscar. Vidas passadas é mais ancestral ainda, ela está na Bíblia. Qual foi o primeiro culpado da Bíblia? Não, muito antes. Adão e Eva, né? Adão. Não é isso? Então nós trazemos ancestral em arquétipos de uma forma intrínseca em nós. Foi bem antes. Não, mas Judas também é bem colocado, né? É um estereótipo aí. A gente chama as pessoas de Judas, não os traidores. Coitado de Judas. Mas essa culpa tão ancestral, ela vem arraigada em nós, certo? Ela está lá, em Adão e Eva, a gente traz isso. É quase que como no inconsciente, que a gente poderia até chamar de inconsciente coletivo, essa grande culpa, né, do nascimento. Temos mais culpas que trazemos antes de chegar, né? Numa sociedade mais católica, a gente sabe que sem o batismo nós não nos redimimos do pecado original, não é isso? Então nós nascemos pecadores, né? E qual que é esse pecado original? E eu estou falando de uma igreja que foi uma igreja vigente durante muito tempo, né? Mas isso traz qual que é o pecado original? O que isso quer dizer? Quando a gente fala isso, alguém sabe qual é o pecado original? É de Adão e Eva. A conjunção carnal, no caso. Eu me interessa, né? Eu vou falar dela, que é o sexo, né? Se fosse isso, não existiria o resto da humanidade. Então isso também também é uma questão forte, é uma parte da culpa, né? Mas essa aí talvez ela não está tanto no original, né? É a tentação que está no nosso nome. Eu estou vendo assim, isso é um dogma. É um dogma, mas exatamente, é um dogma. Perfeito. Mas qual dogma? Só quero lembrar, né? Que a gente falou de Adão e Eva e Cristo morreu por nós. Então a gente precisa se lavar, né? No batismo, para a gente poder se redimir em Cristo, né? Ter morrido por nós. Então, morreu pelo nosso pecado, né? É isso? É isso ou não? Sim. É isso. Ok. Então vejam que a gente traz essa culpa, né? Então, o que eu quero colocar é que antes disso tudo, antes da gente se entender enquanto indivíduo, trazemos culpas que vão se formando aonde? Primeiro na cabeça dos nossos pais, que nos criaram, já entendendo que já somos esses pecadores. Então, isso sobrecarrega o nosso ser, beleza? A gente pode entender também a culpa, então, em função disso, como um grande mecanismo de quê? De poder, concorda? Ou não? Mecanismo de poder. Como um mecanismo de poder? Seria um poder negativo. É um poder. Não, é o exercício do poder, né? Do domínio. Né? Então, as religiões, e nós, de alguma forma, por exemplo, quem tem um cargo, né, hierárquico, ou é dono, possui uma empresa, ou talvez dentro de alguma instituição religiosa, qualquer instituição, tá, gente? Qualquer instituição. Quando ele exerce o poder, parte pode ser através da culpa, e ela é um grande exercício de poder. Os pais fazem muito isso, né?
pessoa se sente inadequada. Percebe? E isso é um jeito de eu dominá-lo. Né? Então, relações, homem e mulher, casais, né? Enfim. Também existe muito a culpa, como um exercício de fazer com que o outro faça o que eu quero que ele faça. Então, se eu falo para o meu filho, se ele já sentiu a culpa, e depois vamos falar de foco, aquela culpa, aquele sentimento de culpa, ele vai agir conforme eu quero. Então, por exemplo, se ele quebrou um copo, subiu, e aí eu vou ali e falo com ele, filho, não faça isso, né? Você já fez isso outra vez, você lembra disso, tá? Ele já vai lembrar daquele sentimento, e provavelmente ele vai reagir como eu quero. Assim como numa relação de poder hierárquica, numa empresa, quando eu faço alguém sentir culpa, olha, você não fez isso, eu dou uma advertência e tudo, então eu quero que ele se comporte como eu quero, porque ele vai se sentir culpado do erro. Né? Então, talvez valha a pena entender o que é esse sentimento de culpa, afinal de contas. Quem arrisca falar o que sente quando sente culpa? Ou ninguém sente culpa? Pouco provável, né? Negativo. A culpa é negativa. Por que ela é negativa? Age dentro da gente de uma maneira diferente, né? De uma maneira diferente. O que é essa maneira diferente? Deixar evidente algo de errado. Não fica evidente que a gente esconde. Todo mundo fala dos erros aqui? A gente deve falar de erro, que a gente mais esconde os nossos erros. A gente quer esconder de todo jeito, na verdade. Não é isso? A gente não esconde, a gente vai falar dos meus processos. Estou falando alguns aqui que eu acho. Na verdade, a gente tenta o tempo todo tirar a culpa da gente. A gente tenta tirar a culpa da gente. Então, olha esse mecanismo interessante. A culpa é o sentimento que a gente tem, que tem a ver com remorso, é quase um sinônimo, né? De sentir inadequado, é tristeza pelo erro que a gente cometeu. Então, eu cometi um erro, estar triste. Não, falhar não é culpa. Falhar é falhar. A culpa que vem é o sentimento. Oi? Você se sente culpado por ter falado. Depende. Você está falando de você, não de mim. Nem sempre eu me sinto culpado, depende da sua relação com o erro. É isso que eu conto. Isso é a culpa. Então, tem várias coisas que eu faço errado e eu não sinto culpa. Eu não sinto culpa. Entende? Então, falhar não é igual ao sinônimo de culpa. Mas alguns erros, talvez eu sinta culpa. E outras pessoas não sentem pelos mesmos erros que eu cometi. Vai dar a índole de cada um, no caso. Vai dar a índole de cada um. Vai dar a índole. Pessoas que não boa colocação os erros, como você falou. Para ele é uma coisa natural. Né? Os políticos, de modo geral, levar propina é uma coisa natural, faz parte da triste na profissão. Se eu não fizer, eu vou fazer, então eu vou fazer. Né? Então, isso, eu não carrego isso como culpa, faz parte da minha profissão. Agora, para a gente que está de fora, deixa eu colocar só dentro disso uma coisa. Talvez a gente entenda que os políticos não sintam culpa, sim, mas muito provavelmente sim. Eu não acredito. Eles sentem a culpa. Olha só, é porque esse é um ponto interessante. A gente entende que não, porque eles repetem. Agora eu quero fazer um convite para vocês. Se você fizer uma lista de culpas, ou se você tiver, vamos pensar que nós estamos fazendo uma confissão. Todo ano você faz uma confissão por ano.